Boa noite. Hoje é a nossa última reflexão do mês das mulheres. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para cada mulher. Você sabia que você é muito importante para Deus? Você sabia que você é menina dos olhos de Deus? Você sabia que somos valiosas para o Senhor? Em Provérbios 31:1 fala assim: mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Excede o de finas joias. Nós temos mais valor do que uma fina joia. Pensa numa joia mais cara, mais rara do mundo. Você tem mais valor do que essa joia. Ainda em Provérbios 31:29, Deus fala assim: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Olha a importância que temos para Deus. Deus nos ama tanto que deu o Filho dele por cada uma de vocês. Você é a única. Precisamos nos valorizar, precisamos acreditar que somos capazes de fazer qualquer coisa. Nós, mulheres, somos mães, somos filhas, somos avós, netas, irmãs, primas, amigas, servas de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres guerreiras, mulheres fortes, sábias, cheias de virtude.
Nunca desista da sua família, nem dos seus filhos, pois a nossa família é o maior tesouro que Deus nos deu. Nunca desista dos seus filhos, pois eles são joias raras que Deus nos deu para cuidarmos, pois você é muito especial para Deus. Se veja como Deus te vê, só assim você enxergará o seu valor. Amém? Quem puder nessa noite, aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus, Ele está aqui, amém? Gente, deixa eu falar algo aqui. Semana passada nós cantamos uma música aqui e assim, foi muito top. E aí a galera, né? Essa é top. E aí a galera pediu de novo, pediu o bis e a gente vai fazer de novo. Para quem não estava, se você não estava aqui semana passada, você está aqui hoje, então a gente vai fazer só por sua causa, tá bom? Vamos lá? Cadê as palmas do Senhor? Faça dessa canção a tua oração nessa noite. Erga a tua voz e cante pro Pai nessa noite dizendo, vai. E eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no teu jardim. Como é que era? Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fiz, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor. Canta pra Ele aí então, vai! E me molha, me ensina, me inspira. E aqui, outra vez, no meu coração, oh, 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 me molha. E aqui, outra vez, no meu coração. Se você deseja que o Espírito Santo volte a arder no teu coração, você vai se entregar a Ele nessa noite com muita força, com muita alegria. Vamos lá, eu quero ver os animados aqui. 1, 2, 3, de braços abertos, Quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. As palmas, Eu te amo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vá, vá. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços, de braços. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Vai! Faz palmas. E eu não quero mais viver aonde? longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar. Voltar pra onde? Voltar ao início de tudo. Você lembra aí? De quando eu era feliz, sentia a tua presença, Caminhava ali no teu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão.
ilusão. Mas não adiantou, né? Confesso que eu andei perdido sim, Mas hoje eu te devolvo o coração, arrependido de tudo que fiz. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração. E arde, 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 arde. Dois, de braços abertos. quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Só mais um, só mais um, só mais um. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais alto, mais alto. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando Pra mim você. você Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Pra gente terminar lá em cima, lá em cima. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é? Deus é bom o tempo todo Deus é? E é sobre esse Deus que nós vamos cantar nessa noite, falando das misericórdias e infinitas bênçãos sobre a nossa vida, amém? Vamos lá? Nas palmas. Você conhece, cante comigo, vai! Senhor, tu és bom, tua misericórdia É pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Oh, 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 oh. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Diga, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Declare todos os povos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei.
vida, sobre a tua casa. Então não desperdice a oportunidade de adorá-lo, meu irmão. Cante comigo assim, vai. E Deus é bom O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. todos os povos Te exaltarão de geração em geração, adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. por tudo, Por tudo que és, por tudo. por tudo que és, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga para alguém que está perto de você, diga: Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Eu acredito que você irá provar a bondade de Deus, meu irmão. Eu acredito que você vai provar da bondade de Deus. Eu acredito que nada e nem ninguém vai conseguir impedir o que Deus tem para a tua vida. Não, não. Porque os planos dos homens, eles são interditados. Os planos do inimigo, ele é interditado. Mas os planos de Deus não. Você conhece? Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. E a minha vida? Diga: nenhum dos seus planos. Se você acredita no que você está cantando, levante a sua voz e diga: não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá, não. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Vamos declarar: bem sei eu, Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. diga: nenhum dos seus planos. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Pega a sua voz e diga: não se frustrarão. Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impede.
sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, 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 oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Diga ninguém. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Vai ser mais ou menos assim, ó. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois ele está contigo, Filho, ele está contigo, filho, ele está contigo, filho. Oh, oh. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só quem é o milagre, só quem é o milagre. Joga a tua mão pra cima e declare isso nessa noite. Diga aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Diga, sou um milagre, sou um milagre, estou aqui. E não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da sua voz. E não há doença e nem culpa que fique
Se você acredita que Ele ainda é o escudo da tua vida, aplauda mais forte, vai. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O diabo disse, eu vou tocar, Deus disse, não vai não. O diabo disse, eu vou matar, Deus disse, não vai não. Porque o projeto que Deus tem ainda está de pé. E o escudo vai guardar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu sei que você conhece essa canção, então faça essa oração comigo nessa noite, vai. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Diga teu grande amor. De amor. Mais uma vez, peça pra Ele, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Queimando de amor
ti. Cante pra ele, diga: eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Se você realmente deseja queimar de amor por ele, levante a sua voz e diga: abra. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Diga: abra. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. Diga: teu grande amor. Teu grande amor. Teu grande amor. Se você acredita nisso, cante: eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sol outra vez, queimando de amor por ti. Só igreja apaixonada, vai. Eu quero me apaixonar. Só os apaixonados por Jesus, vai. Só quem não consegue viver longe dele, vai. Se essa é a verdade do coração, se você está apaixonado por ele, cante: eu quero me apaixonar outra vez. Oh, oh, yeah. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. De quem? Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Peça pra ele: cobre-me. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. De quem? Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Diga: cobre-me. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Aonde está a geração que tem fome e sede de Deus? Aonde está a geração que tem fome e sede de Deus? Aonde está a geração que tem fome e sede de Deus? Você chegou num ambiente onde tem alimento para a tua vida e água para matar a tua sede. Um alimento que você nunca mais terá fome, uma sede que você nunca mais sentirá. Porque Ele é a fonte inesgotável. Ele é o pão da vida e Ele é a fonte inesgotável. E Ele está aqui nessa noite dizendo: eu vim para saciar a tua sede, matar a tua fome. E venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. E venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Eu tenho sede, eu tenho fome. Você tem? Fome de ti.
tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho sede de ti. fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Aleluia. A presença dele já está sobre este lugar. Se você pode sentir, levante as suas mãos aos céus e contemple essa presença que inunda este lugar. Oh Espírito Santo, ansiamos pela tua vinda. Oh, aleluia. Não cesse de adorar, não cesse de adorar. Ei! Te queremos, Senhor. Te desejamos, Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Você pode cantar isso? Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, 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 oh. Eu não sou, ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. E Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. E Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Breve ele virá. E quando estão preparados, quando anseiam a vinda do nosso Mestre, aleluia! Cante conosco mais uma vez. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Aleluia. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, oh, oh. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua.
me buscar. Você acredita no que você está cantando? Pra gente terminar então, pra gente terminar, vai. E breve Jesus no céu vai aparecer. E aí? Mas a igreja aonde? Mas a igreja Aleluia. Vamos dar um grande aplauso a Jesus. Ele merece toda honra, toda glória seja dado a Ele. Digam glória a Deus bem forte, vai. Mais forte, diga glória a Deus. Que Ele seja glorificado em nossas vidas. Que Ele seja adorado. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento. Amém, que todos digam amém. Dê um beijo, um abraço nesse colega e diga a ele, foi muito bom louvar a Deus ao seu lado. Graças a Deus. Graças a Deus por você estar aqui. Graças a Deus por você estar vivendo esse programa tão especial. Amém, Daniela, obrigado. Esse programa tão especial, que é a adoração ao Senhor. É isso? Ele merece todo louvor, toda adoração, que a Ele seja dado tudo isso que nós fizemos aqui nesta noite, porque a honra e a glória é do nosso Deus. Amém, queridos? Nós vamos ouvir alguns anúncios, daqui a pouco eu volto. Janaína vai estar dando alguns anúncios para a gente. Espero que os anúncios sejam um pouco mais rápidos por causa do horário. Temos algum expediente maior hoje. Boa noite, família Nova Vida. Vai ser rapidinho, mas eu só quero falar uma coisa com vocês. Ontem aconteceu algo muito especial aqui de manhã. Eu, Marcinho e Bia estávamos arrumando o bazar e entrou uma menina para ver. Gente, uma menina linda, nova, transtornada. E ela falou assim, roupa, né? Eu tenho minha autoestima muito baixa, minha família me joga lá embaixo. Eu não me sinto muito nada. E aí ela falou, eu me apaixonei por essa igreja. Gente, ela se apaixonou pelo quadrado. E a gente convidou ela a se apaixonar por Jesus. A gente falou dos cultos. A Bia prontamente pegou o contato dela, porque é uma jovem. E ela saiu daqui apaixonada. Ela saiu vestida com a roupa e com a sandália que a gente conseguiu vender para ela. Ela soltou os cabelos e ela falou, é isso mesmo, eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. E a gente pôde falar 3 minutos, 5 minutos no máximo com aquela menina. E assim, convidamos para ela vir. E o que eu queria falar para vocês, jovens? Hoje a Escola Bíblica falou um pouco sobre isso, sobre a gente sair do quadrado que é a igreja e ir para fora. Aqui a gente tem muitos jovens que estudam em colégios que não são colégios evangélicos. Tem muita gente do lado de vocês depressivo, com a autoestima lá embaixo, se achando um nada. Arrasta eles para cá. Eu sei que vocês já fazem isso, porque tem muito jovem que traz muita gente para cá, mas continua fazendo, porque esse pessoal está muito perdido. E um pouquinho que a gente conversou com aquela menina, a gente viu a carência afetiva e maior ainda a carência de Jesus. Então, assim, a gente fez o convite, eu vou perguntar para a Bia se mandou mensagem para ela e a gente vai tentar resgatar essa menina para Jesus. Ela achou lindo o nosso quadrado, mas eu creio que ela vai achar lindo o nosso Deus, amém? Vamos lá, batismo dia 29/4, quem quiser se batizar ou ir ao passeio, procurar a Neia no final do culto, valor R$60 com inclusão do ônibus. O Reis acabou de me passar também, encontro de casais, temos ainda 5 vagas, vai ser em Angra dos Reis, no final de novembro, aliás, início de dezembro, tá?
procurar o Reis no fim do culto. Inscrições também para o curso Casados para Sempre. Quem ainda não fez, façam esse curso, é maravilhoso, tá? Não só para quem está com algum problema no relacionamento, mas ele é uma manutenção do casamento. Então, assim, procurem o Reis no fim do culto e façam esse curso, tá? Nossa cantina de hoje é salgado, refrigerante, amém? Eu vou chamar agora aqui rapidinho, vou só falar dos anúncios da semana e chamar a Andressa e o Rogério. Primeiro a Andressa, que ela quer falar aqui algo também muito importante para a gente. Logo depois da Andressa, o Rogério vai falar rapidinho também, tá, gente? Nossos cultos, terça-feira, 19h30, culto da família. Às quartas, 8 da manhã, Bom Dia Espírito Santo. Às quintas, 19h30, culto de oração. Domingo, 7h30, nós temos oração. 8h30, EBD. 10, culto matinal. E às 18 horas, esse culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Orem e participem de todas as programações da sua igreja. A paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa. Sou professora de educação infantil e trabalho com a inclusão também, educação inclusiva. E hoje eu vou estar falando um pouquinho para a igreja, abordar um assunto muito importante, que é sobre a síndrome de Down e o autismo, né? Eu escolhi esses dois temas porque dentro da nossa igreja nós temos 3 crianças portadores da síndrome de Down e do autismo. Pode passar. Bom, o que a Bíblia fala sobre a inclusão? Para Jesus, os portadores de necessidades especiais eram oportunidades através dos quais o poder de Deus podia ser revelado. As nossas limitações são temporárias. A Bíblia diz em Isaías 35, no versículo do 5 ao 6, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como cervo e a língua do mundo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Acredito que podemos sim, a exemplo de Jesus, e através do que aprendemos, empoderar nossas escolas e oferecer ao portador de necessidades visual e auditiva, dentre outros, desenvolvimento para que ele se sinta incluído e se desenvolva. Pode passar. No dia 21 de março, foi celebrado em todo o mundo o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a inclusão e promover a discussão de alternativas para aumentar a visibilidade social das pessoas com síndrome de Down. Quanto mais conhecimento sobre as pessoas com a trissomia do cromossomo 21, mais eficiente tem de ser a luta e a concessão de direitos. Afinal, a conscientização favorece a adoção de medidas que promovem a inclusão nas escolas, nas igrejas, nas instituições de ensino superior, no mercado de trabalho e na sociedade. Já o autismo, ele é comemorado no dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O indivíduo com transtorno de espectro autista pode e deve conquistar o seu lugar na sociedade, porque eles também têm aptidões e talentos específicos em determinadas áreas do conhecimento. Acredito que a inclusão social é uma forma de aprendizado e crescimento, formando assim uma sociedade livre de preconceitos e diferenças. Temos em nossa igreja exemplos de esforço, dedicação, determinação, apaixonados com o reino de Deus. O nosso pequeno Rafael, pode vir aqui. O nosso pequeno Arthur e o nosso pequeno Daniel. Que estão sempre com um sorriso e em todo lugar que passa, contagia a todos com a sua alegria e seu carinho e amor. Esse aqui é o Arthur, ele é portador de autismo, e esse aqui é o nosso pequeno Rafael, que tem a síndrome de Down. E é gratificante demais falar sobre a inclusão para mim, porque onde eu trabalho, eu tenho especial também dentro de sala de aula, e ver cada aprendizado. Eu sou muito grata a Deus por cada aprendizado dessas crianças, por cada evolução, cada crescimento. E agradeço a oportunidade do pastor. Estou muito nervosa, gente.
A gente pensa que a igreja é só isso que você vê aos domingos à noite. A gente pensa que a igreja é só o show que a igreja dá, tanto em música, em pregação, mas atrás dos bastidores está aqui, ó. Olha aí. Hoje são poucos, mas a Andressa, ela tem lutado junto com o grupo por essa turma e a gente glorifica a Deus. Tem tanta gente que pode ajudar e não ajuda. Eu tenho glorificado a Deus pela coragem e a determinação dessa jovem. Vamos aplaudir Jesus. Pode vir aqui, Helena. Pode vir aqui, pegar o pequeno aqui. Vamos lá, vamos descer. Isso aí, graças a Deus. Essa é a igreja que tem crescido, queridos, e essa oportunidade é ímpar. E quando eu vejo tudo isso, é uma felicidade muito grande. Por que o pastor quer construir uma arena no terreno que nós compramos e precisamos comprar o terreno ao lado? A arena, ela vai nos dar uma flexibilidade de nós trabalharmos aqui à noite com grupos, como fazer um templo menor, para que a gente possa celebrar a Deus com esses jovens, com essas pessoas que têm uma necessidade. Então tem tantas coisas que o pastor tem em mente, e eu digo e peço ao Senhor que eu não venha morrer antes de ver tudo isso acontecendo, que eu possa deixar tudo no controle, para que aqueles que virão depois de mim possam dar continuidade ao projeto e o desejo que esse pastor tem no coração. E graças a Deus por essas pessoas que têm se formado, que têm criado uma oportunidade em si no seu próprio coração em fazer esta obra. Esta obra tem crescido não só em coisas visíveis aqui dentro, mas tem coisas que estão acontecendo lá embaixo, em ambientes que a gente ainda não conhece e precisamos conhecer. Amém? Que Deus continue abençoando essa igreja de uma forma abundante. Chega aqui, Rogério, por favor. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Amém. Então, é tão pequeno que eu vou falar diante do que foi falado, mas eu tenho que dar um anúncio que é o nosso culto jovem que vai acontecer no próximo sábado, JPEG. Nós vamos ter como convidado os jovens conectados, né? Que lá da igreja, nossa igreja de São Mateus. Então, eu peço a todos os jovens para estar aqui firme e forte, que a gente vai ter o nosso culto, né? Firme. Antes do nosso culto, acho que vai ter um evento lá embaixo com a Vivi, né, de uma palestra e tal, mas não vai atrapalhar, tá? Se vocês veem esse anúncio, porque muita gente vê o anúncio e acha que não vai ter o culto. Vai ter o culto sim, o culto vai ser no horário dele, determinado, já foi organizado isso com a Vivi. Outra coisa também é o nosso espetáculo de Páscoa, que vai ser, já falta acho que 5 ensaios pra gente. Então vai ser sem essa semana, a outra já está muito próximo e tem muitas coisas para a gente se arrumar. Então o que nós estamos querendo fazer? Nós estamos querendo fazer o espetáculo de Páscoa no estacionamento. E fazendo assim, seria interessante a gente botar lá também uma cantina, né? Uma cantina de um culto, né? Então eu estou aqui levantando essa bola, porque se alguém puder me ajudar nessa empreitada de fazer uma cantina, de poder botar ali uma barraca ali com os itens, não são itens, tá, gente, de festa de rua, que são muitos itens, são itens para um bom culto, tá, um culto cheio. E aí se você puder, me procura, por favor, e a gente faz a nossa cantina lá, e vai ser uma bênção esse espetáculo de Páscoa. Eu peço para vocês que vocês possam ir já convidando as pessoas para estar aqui no domingo, né? E a gente crê que Deus vai estar trabalhando através da vida de todos aqueles que estão se dedicando esse tempo todo para fazer essa apresentação. Amém? Obrigado pela oportunidade aqui, pastor. Queridos, essa semana é a semana que antecede a Santa Ceia, é a semana de oração. Todos nós estamos na semana no jejum de Daniel. Enquanto eu estou falando, se puder passar a jogar o vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito especial, porque são os bastidores de tudo que nós fizemos nesses 21 dias. Então, enquanto eu estiver falando, você vai estar olhando o vídeo. Então, essa semana é a semana que antecede a ceia, jejum de Daniel, e eu queria pedir os irmãos que fizéssemos, como nós estamos fazendo todos os meses, o relógio de oração. Então, vamos lá. Quando esses irmãos que levantarem as mãos para orar de meia-noite, no horário de meia-noite, vai orar toda a semana, entenda comigo, desde o dia de hoje até
domingo à noite da Santa Ceia. Final do domingo à noite da nossa Santa Ceia, que vai vir no dia 2. Então, quem pode orar conosco, meia-noite, a partir dessa meia-noite, vamos nós, levante as mãos. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pessoas. E quem ora às 6 da manhã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quem ora ao meio-dia? Meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16. Eu falei meio-dia, não é isso? É isso errado? Não. Às 18 horas, quem ora às 18 horas? 1, só o Jeff? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É só isso mesmo? 10? 10, 11. 11, vamos, 11. Podia ter mais 5 pessoas aí, né, gente? 11, 12. 12, tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, 12 pessoas vão estar orando. Gente, essas orações eu gostaria que você orasse para que a manifestação da graça de Deus venha sobre a igreja de uma forma diferenciada. Qual a forma diferenciada? Ceia do Senhor, entendimento, que possamos entender o que é estar na mesa junto com o Senhor, o partir do pão, sabe? O vinho, né? Que significa o sangue de Cristo para a gente. Então, que você possa orar e que nessa oração você peça que Deus venha curar através do corpo e através do sangue dele. Você crê assim? Vamos pedir isso, que crie uma manifestação muito especial no nosso meio. Então, você tem essa oportunidade de orar conosco. Amém? E meia-noite, não hoje, porque hoje nós começamos jejum, mas meia-noite de segunda-feira, não, de terça-feira, não é isso? É de segunda-feira? É de terça-feira? Terça-feira? Nós vamos estar juntos, né? Meia-noite nós vamos estar juntos numa live de oração. Se você quiser estar comigo, que eu oro às meia-noite, à meia-noite também. Então, você pode estar comigo numa live de oração. Ali eu agradeço os irmãos que estão orando. Ali eu trago uma pequena palavra, canto um louvor do meu jeito, né? Você sabe, com o meu violão lá, tal. E nesses meses que nós temos feito isso, tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm orado, algumas pessoas dizem assim: pastor, eu entrei na oração, estava sem dormir e eu tive um sono de excelência. E daí para frente são várias pessoas que conversam comigo pós a nossa oração. Então você tem essa oportunidade de estar comigo amanhã a partir de meia-noite. Amém, amados? Amém, queridos? Amém mesmo? Então vamos firmar esse propósito em Cristo Jesus. O vídeo então não rolou, né? Agora que está rolando? Quase que rolou, né? Mas não vai rolar. Só apareceu a bolsa, né? O jejum de Daniel. Foi um momento muito especial da gente. Foi o preparo, sabe? O desejo de fazer o melhor. Isso aí só foi arrumação, porque tivemos assim dias ali em cima que nós não fotografamos. A ideia do Lucas de fotografar e fazer um filme foi legal. Mas fora esse grupo que está aí, tem muita gente ainda envolvida. Tá bom? Muita gente envolvida. Esse aí foi o dia da montagem. Sataninha, né? Dias e dias passou com a gente. Esse povo ele não queria aparecer de jeito nenhum, né? Olha a quantidade de caixa, a quantidade de cartas.
Felipe, chega um instante. Eu louvo a Deus pela vida da minha nora, a Débora, que ela foi a pessoa que pegou isso comigo assim de um coração. Eu, ela e o Lucas foi que planejamos tudo, montamos tudo, pensamos em tudo, pensamos em arrumação. Foi, para nós três foi uma guerra espiritual muito grande, não é isso? Mas chegamos e completamos essa obra, graças a Deus. Esse aí foi o dia da oração, da consagração. E hoje é o dia da entrega. Esse foi o dia da entrega, domingo de manhã. Foi um dia muito especial pra gente. Campeões são? Bem alto, vamos lá? Campeões? São finalizadores. Vamos aplaudir Jesus? Amém. Visitante, Luiz Fernando e Léo Moura. Fique de pé, por gentileza. Pode ficar de pé, por gentileza. Você é quem, Luiz? Oi? Luiz Fernando. Cadê o Léo Moura? É você, Léozinho. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Não? Gostaria que a igreja desse... Tem um irmão ali. Deus abençoe. Dá um aplauso a Jesus. Amém. Você que está próximo, diga seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Pode se sentar, sou o pastor Ney Teodoro. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas Nova Vida do Brasil. Nosso bispo de nossa região, não é isso? Da nossa regional, Bispo Volney. Nosso bispo, que é presidente do Conselho das Igrejas Nova Vida do Brasil, o Bispo Miguel em culto. E temos o nosso bispo sênior, que é o nosso bispo Tito Oscar. Quiser saber mais da gente, Portal Nova Vida, você vai conhecer o Conselho de Ministros. Se você quiser conhecer também as nossas redes sociais, novavidavilarosali.com.br, eu acho que é isso mesmo? Eu estou errado, não sei, né? Então você entre lá, procure Nova Vida Oficial também, você vai conseguir entrar no nosso site e ver algumas coisas nossas também. Amém? Vamos lá, aniversário de casamento, Lucas e Monique, vem à frente. Cadê o Lucas e o Monique? Estão ali. Vamos orar, agradecer a Deus pela vida do casal. Amém. Esse casal é um casal muito especial para a gente. Casal que não aparece, né? Mas faz coisas na igreja que você não tem nem ideia. Eu gosto desse tipo de gente, sabia? Faz coisas especiais. Estenda as mãos, Pai, em nome de Cristo Jesus, te dou graça pela vida deste casal. Tenho o prazer hoje de abençoar a vida dos teus filhos, orando junto com a tua igreja pelo matrimônio dos dois. Abençoa o lar que foi constituído por ti através deles. O filho, Senhor, os sonhos, os desejos que os teus filhos têm, tanto material como espiritual. Eu quero hoje abençoar a vida deste casal. Te dou graça pela vida deste casal. Muito obrigado, Senhor, e abençoa o matrimônio deles. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém. Amém. Vamos aplaudir Cristo. Amém. Graças a Deus. Cadê a Leila? Vem cá, Leila, também. Faz aniversário, quer uma oração. Tem alguém que faz aniversário, deseja uma oração? Aproveita essa oportunidade, vem aqui com a Leila, que a gente vai orar, agradecidos a Deus. Tem mais alguém? Tem o Fabrício, graças a Deus. Mais alguém? Não? Oremos. Vem cá, é você também, né, Cabelo? Esse aqui é meu professor, né? Tati não gosta muito de dar aula não, mas ele gosta. Mas essa semana ele me abandonou. Tati disse assim, você vai ter que me aguentar. É bom que eu não pago nada e tenho personal. Ainda fico cobrando ainda, e não pago nada, né? Quer dizer, eu pago sim, eu não pago personal. Senão o pessoal vai dizer assim, tá. Né, ô Cabelo? Eu não pago personal. Mas eu pago, graças a Deus, né? Vamos orar?
agradecidos. Patrick também fez aniversário. Graças a Deus. Né? Vamos orar, estenda as mãos. Pai, em nome de Cristo, te dou graça pela vida dos teus filhos, que completam mais um ano de vida, neste tempo novo que tu está dando aos teus filhos, Pai. Que essa estrada que está se descortinando seja uma estrada de paz, de graça, de conquista e de realizações. Que tuas bênçãos estejam sobre os seus filhos, ó Pai, nesse novo tempo que tu está dando a cada um deles, Pai. Te sou grato por esta oportunidade que tu dá aos teus filhos de estar aqui no altar, ó Pai, te agradecendo por mais um tempo e por mais um ano de vida. Nós, como igreja, os abençoamos em Cristo Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório, mas antes de fazer o nosso ofertório, eu quero tomar 3 minutos da sua atenção. Aqui nós temos esses envelopes aqui. Esses envelopes foi...
orando, buscando, tá bom? Hoje de manhã nós tivemos um culto, falamos de cura, falamos de libertação e batalha espiritual. Foi um culto de excelência, um culto, né, que nós saímos daqui como quem sonha. Pela manhã, e eu acho que não vai ser diferente hoje à noite. Nós vamos sair daqui do mesmo jeito. Amém, amados? Vamos receber o Júnior, que ele prega sempre no final de cada mês pra gente. Que Deus abençoe a vida dele, o coração dele. Você pode aplaudir Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Tô mesmo? Esquece. Gente, eu sempre gosto, né, de falar isso. Para mim é uma honra, é um motivo de alegria poder compartilhar uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. Eu me sinto muito honrado, muito privilegiado por Deus e por essa casa todas as vezes que eu tenho essa oportunidade. Queria pedir você que trouxe o teu exemplar de vida, abra comigo. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Dó maior. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Ainda tem mais. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Diga, Deus mandou. Diga, Deus mandou. Pega o carinho na mão de alguém que está perto de você e diga para ele: Deus manda, mas Ele também desmanda. Quem achou, diga amém. O texto vai dizer assim: 1 ano depois, na época em que os reis tinham o hábito de sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o exército de Israel com a missão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Eles cercaram Rabá, mas dessa vez, diga dessa vez, Davi permaneceu em Jerusalém. 1 ano depois, na época em que os reis tinham o hábito de sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o exército de Israel com a missão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Eles cercaram Rabá, mas desta vez Davi ficou em Jerusalém. Olhe para cá. Deixa eu compartilhar um pensamento com você acerca desse texto. Nós
Nós estamos vindo de séries de mensagens falando sobre batalha espiritual. A verdade é que eu tenho muita dificuldade em pregar em temas, em sequências. E só que por conta do que Deus estava falando com a igreja, eu vi que eu não tinha muito como fugir. Eu não tinha muito para onde ir. Né, Rogério? Acho que você que falou isso essa semana que pregou, né? E eu falei, eu preciso vir numa linha de mentalidade. Porque nós estamos vivendo 21 dias do jejum de Daniel e nós estamos vivendo 21 dias de guerra, 21 dias de batalha. Porque, gente, eu falei com a Eli essa semana, parece que às vezes nós não temos noção do que nós estamos lidando. Mas eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho dificuldade de ficar tempo sem comer. Eu saio para trabalhar 6 horas da manhã, eu vou até 6 horas da noite, e às vezes sem almoçar, isso não é problema para mim. E eu coloquei um período dentro desse horário para eu poder estar fazendo meu jejum. Gente, vocês não imaginam, acho que essa semana foi a pior semana da minha vida, porque dá 11 horas, eu já olho para o relógio e fico pensando, falta muito ainda para eu poder me alimentar, porque é um nível de batalha espiritual que é inserido no meio da renúncia que a gente decidiu fazer. E às vezes a gente precisa ter uma sensibilidade maior para a gente entender que a gente está pisando em território hostil. A gente não foi convidado para estar nesse lugar, a gente decidiu entrar. Isso é batalha. Batalha é assim, você não é convidado para a guerra, você vai para a guerra porque você está determinado a lutar por algo que você acredita. Eu não sei se você veio aqui lutando pela tua família, eu não sei se você veio aqui lutando pelo teu casamento, eu não sei se você veio aqui lutando pela tua vida espiritual, mas o fato de você ter se levantado para lutar por algo já traz uma dificuldade para você. Cara, o diabo conhece a gente. O diabo conhece. Essa semana um filho do Belial, do Belial, bateu no meu carro. Gente, eu não posso nem contar para vocês aqui o que eu... Meu Deus do céu. E engraçado que eu contei para ele, quando eu terminei de falar, que eu me dei conta de onde eu estava, o lugar que eu estava, na mesma hora, não demorou, eu não pensei em mais nada, mas uma voz ecoou na minha mente dizendo, sabe que você quebrou o teu propósito hoje, né? Vê se você tenta amanhã de novo, você tem 21 dias, vê se você tenta amanhã de novo, porque hoje já não deu certo. Porque às vezes a gente não se dá conta do que a gente está vivendo. A gente entra e a gente pensa que a gente está entrando em uma brincadeira, em um mundo de fantasia. Outros entram porque pensam, não, eu vou entrar, porque se eu não entrar o pastor vai dizer que eu não estou abraçando a causa da igreja. Meu irmão, tenha uma certeza, quando você entra numa guerra, você não é simplesmente alguém comum, você é um soldado, e você corre risco de ser ferido. Então toda vez que você entrar numa guerra, toda vez que você entrar numa batalha, lembre-se, você corre o risco de ser ferido, mas você precisa se lembrar que quem comanda o exército que você está servindo nunca perdeu uma batalha. Ele tem o controle, ele tem o domínio, ele tem o poder, e ele está dizendo, se você entra, eu entro contigo, se você faz, eu faço contigo. Mas eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi Deus agir tão rápido. Gente, essa semana, sábado, eu acordei para trabalhar, foi incrível. Quando é dinheiro, é incrível, quando é dinheiro. Eu acordei no sábado de manhã para trabalhar, e aí eu fui tomar um banho, fui preparar minha roupa, fui preparar minhas coisas. Meu zap tocou 9 horas da manhã. Quando eu abri a mensagem, eu olhei o nome, eu falei, meu Deus, o defunto está vivo ainda. É ele mesmo? É.
ele me mandou uma mensagem, aí a mensagem dizia assim, ele falou, fala Jeff, eu estava conversando aqui com a minha esposa, e mano, eu queria te pedir perdão. Aí eu falei, perdão por quê, cara? Perdão? Aí ele, mano, não tem aquele dinheiro que eu tinha que te dar e eu não te dei? Aí eu falei, cara, eu já tinha até esquecido, se tu não me lembra, gente, tem 1 ano e 2 meses que já se passou, eu nem lembrava mais. Aí ele falou assim, me manda teu Pix que eu vou mandar pra você agora. O Glória foi fraco porque não foi contigo. Eu duvido se fosse você, eu falo, me manda a tua conta que eu vou fazer um Pix agora. Se tu não ia dar, o Glória não ia ser mais forte. E o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo que por conta da tua ousadia de entrar numa guerra, de entrar num propósito, Deus vai fazer coisas por você que você não imagina. Eu profetizo que Deus vai lembrar pessoas que te devem. Pessoas vão pegar o teu telefone, pessoas vão te achar na rede social, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, e vai lembrar, porque quando Deus tem algo a fazer por alguém, Deus não precisa de tempo, Deus não precisa de momento, Deus faz quando quer, na hora que quer, da maneira que quer. Eu profetizo que você até o final desses 21 dias vai ter um testemunho para contar, o nome de Jesus vai ser glorificado e o diabo vai ser envergonhado mais uma vez. Vamos lá. A gente está falando sobre algo aqui. A gente acabou de ler um texto e o texto vai dizer que no ano em que os reis saíam para a guerra, no caso da minha versão ele vai dizer no ano em que os reis tinham o hábito. E o fato ele usar esse termo, o fato do autor usar esse termo de que eles tinham um hábito, ele está dizendo, isso já era uma tradição. Isso já era um costume. E toda vez que a gente tem o costume de fazer algo, um dia que a gente não faz, alguém vai sentir falta. Toda vez que a gente tem o hábito de sempre estar em algum lugar, o dia que a gente não tiver, alguém vai dizer, fulano não está aqui hoje. Só que a gente está falando de um rei. A gente está falando de alguém que é um exemplo. A gente está falando de alguém que lidera. A gente está falando de alguém que é regente de uma nação e que foi ungido por Deus. Só que a gente precisa entender, ninguém chega em um determinado lugar sem que tenha um período de provação. Ninguém chega no trono, ninguém se assenta no trono do dia para a noite. Você não acorda e alguém fala para você, você agora é o rei, você agora é o presidente. Não, tudo tem um tempo, tudo tem um preparo. E para Davi sentar no trono, alguém teve que se levantar. Porque no capítulo 14 de 1 Samuel, o povo está clamando por alguém que governe. Porque na verdade o povo tem o discernimento de entender que um povo sem um governo é um povo sem direção. Um povo sem um governo é um povo sem limite. Então o que o povo faz? O povo começa a clamar, o povo começa a dizer, nós precisamos de um líder. Aí Deus vai dar uma autorização do céu e ele vai dizer, se vocês querem um líder, vocês vão escolher. Aí eles escolhem. O nome do escolhido é Saul. Saul está reinando sobre Israel. Saul agora é o rei de Israel porque a nação o escolheu. Só que Deus vai dar uma ordem para Saul, um determinado tempo, um determinado momento. Deus dá uma ordem a Saul. Qual é a ordem? Ele vai dizer, Saul, eu preciso que você faça algo por mim. Você vai até Amaleque. Você vai destruir tudo o que existe lá. A ordem de Deus não é a metade, ou a ordem de Deus não são alguns. Deus vai dizer tudo, e ele vai ser bem específico, de homens até mulheres, de crianças a animais. Deus vai dar uma ordem para Saul e ele vai dizer, você consegue compreender o que eu estou te pedindo? A priori parece que Saul entende o que Deus está pedindo. Quando Saul vai para guerrear contra Amaleque, o texto vai dizer que ele preserva a vida do rei, o rei Agag, e ele pega os gados, ele pega os animais e traz com ele para Jerusalém. Só que na verdade a ordem de Deus não é preserva, a ordem de Deus é destrói. Por quê? Porque Deus conhece aquilo que vai dar trabalho para a gente amanhã. Deus sabe o que vai trazer dificuldade para a gente amanhã. Então Deus está dizendo, antes que te dê trabalho, destrói agora. Antes que te faça sofrer lá na frente, tem que...
Só que tem um ditado, gente. Esse ditado é um ditado... É difícil, você pode até ter visto, mas eu nunca vi falhar. Que ditado é esse? Quer conhecer alguém? Dá poder. Por quê? Porque enquanto não tem poder, ele é limitado por aquilo que ele acredita. Enquanto não tem poder, ele é limitado àquilo que é maior do que ele. Mas se tem o poder, ele está dizendo, sou eu que decido, sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que estabeleço, é na hora que eu quero, é do jeito que eu quero, então eu vou fazer assim. Só que quando Saul volta para Jerusalém, Deus chama Samuel e diz, Samuel, fala para Saul que eu tenho rejeitado o reinado dele. Oh, glória a Deus. Eu vejo um Deus aqui tão perfeito, mas tão perfeito. Por quê? Porque lá no livro de Daniel, eu estou lendo o livro de Daniel só por causa da campanha de Daniel. Lá no livro de Daniel, o texto vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 4, no capítulo 5, quando Beltesazar está governando, o rei Nabucodonosor, ele está passando um período de 7 anos. Fazendo o quê? Comendo capim, vivendo entre os animais. Por quê? Deus aparece e diz, eu vou te tirar do reino dos homens e vou te colocar entre os animais. Aí no finalzinho lá do verso, o texto vai dizer assim, por quê? O reino dos céus pertence a Deus, mas o reino dos homens também pertence a Deus, e ele coloca sentado no trono quem ele quiser. Oh, glória a Deus. Então Saul pensa que ele está no trono porque ele merece estar. Saul pensa que está no trono porque ele tem vocação para estar. Mas Deus decide mostrar para Saul o quê? Você não está sentado no trono porque você é bom. Você não está sentado no trono porque você é bonito. Você não está sentado no trono porque você é guerreiro. Você está sentado no trono porque o céu deu autorização para você sentar. Mas o mesmo céu que deu autorização para sentar é o mesmo céu que dá autorização para você levantar. Aí o céu vai dizer, Deus abre a boca e verbaliza. Ele manda Samuel dizer, Samuel, diga para Saul que eu colocarei sentado no trono um que é melhor que ele. Oh, meu Deus do céu, calma aí, Júnior, você leu direito? Eu li o texto direito. Na verdade, isso aqui não é um evangelho de competitividade. Isso aqui é Deus mostrando que ele tem as suas formas de trabalhar. Deus está dizendo, eu não erro unção, eu não unjo cabeça errada, eu não tenho propósito com gente errada. Quando o céu estabelece algo, o céu não tem dúvida, o céu tem certeza. Mas o céu está dizendo, se eu coloquei sentado e não quer fazer da forma que eu quero, eu tiro, eu arranco. Oh, meu Deus do céu, entenda uma coisa, na obra de Deus não existe ninguém que é insubstituível, porque o mesmo Deus que coloca é o mesmo que tira, o mesmo que dá graça é o mesmo que tira a graça. Por quê? Porque ele decide quem é que fica e quem é que... Deus não se prende a dons, Deus não se prende a talentos, Deus não é refém das nossas capacidades, Ele capacita a quem Ele escolhe. Deus não precisa que você seja bom no que faz, Deus só precisa que você tenha um coração disponível para fazer o que Ele te chamou para fazer. Se alguém olhou para você e diz não serve, não presta, o céu olhou para você e disse, é você que eu quero. 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 Aí, cara, aí é engraçado, porque na verdade, uma das maiores batalhas espirituais, uma das maiores guerras espirituais que a gente enfrenta é aqui. Você já percebeu? Você não perde para o diabo quando você olha. Você perde para o diabo quando você olha e você decide, vou fazer. Você não perde para o diabo quando você pensa. Você perde para o diabo quando você pensa e você diz, tem razão, é melhor assim. O diabo não tem poder de fazer você pecar. O diabo não tem poder de fazer você cair. E o que ele faz? Ele tenta. Por quê? Porque fazer você cair, ele não pode. Então a única forma que ele pode fazer você cair é tentando. Só que a nossa mente, ela é a peneira das nossas emoções. A nossa mente
ela funciona como um filtro para as nossas emoções. Você não perde para o diabo, você perde para você mesmo. Você pegou isso aqui? Você nunca perdeu para o diabo, você sempre perdeu para você mesmo. Não, Júnior, o diabo é poderoso, ele pode me vencer, pode nada. Você lembra quando o diabo se apresenta no meio dos anjos e vai falar com Deus? Ele nem abre a boca e Deus já diz: observaste meu servo Jó? Servo bom, íntegro, fiel, temente a Deus e se desvia do mal. Aí ele vai argumentar e vai dizer: também, top do jeito que ele é, rico do jeito que ele é. Aí Deus: você não sabe nada sobre quem Jó é, mas eu sei. Faz o seguinte, deixa eu tocar nele. Aí Deus vai dizer: nele não. Pode tocar em tudo, mas nele não. Por quê? Porque a essência dele não está no que ele tem. A essência dele está no que ele carrega por dentro. A essência está no que se passa dentro. A essência não é pelo que é mostrado. Porque roupa bonita, qualquer um chega lá na Jana e compra. Blazer branco. Gostou, né? Depois 10% de desconto. Adereços, qualquer um pode comprar. Você trabalha e compra. Agora, tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, porque não foi comprada. Foi Deus que te deu. E ela está do lado de... Não, está do lado de dentro. Está do lado de dentro. E é por isso que tem gente que não entende como que você é tão forte. É por isso que tem gente que não compreende como você resiste tanto. Só que na verdade, você às vezes não tem o corpo físico forte, mas tem a mente forte. Às vezes pessoas olham para você e veem você passando por algumas situações e diz: como é que foi que ele suportou isso? Como é que foi que ela suportou isso? Porque tem momentos da nossa vida que tem coisas que dá vontade, não é? Da gente deixar o velho homem entrar, não é? Uns daí diriam: eu vou rodar a baiana. O outro diz: comigo o buraco é mais embaixo. Só que depois que você veio para Jesus, não é você que governa mais a tua vida, é Ele que governa a tua vida. E a vida do crente não é medida na força. Como que é medida a força do crente? A força do crente é medida na resistência. É por isso que a Bíblia vai dizer: resistir o diabo, resistir o diabo. E aí, o que é que vai acontecer? E ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Nessa luta, você não tem que colocar força, você tem que colocar resistência. Porque quanto maior a guerra, mais a gente ora, mais a gente busca, mais a gente corre para a presença dele. Corre para a presença. Aí Deus vai dizer para Samuel: Samuel, vem até a casa. Isso aqui é coisa de maluco. Vem até a casa de Samuel. Vem. Pode ler o texto. Vem até a casa de Jessé, o belemita. Só que peraí. Vamos entender isso aqui. O certo, Paulinho, não é vem. O certo é vai. Ou então, vamos. Não é? Porque geralmente quem diz vem, quando Deus diz para Samuel: Samuel, vem até a casa de Jessé, o belemita, Deus está dizendo: Samuel, está tudo dominado, pode vir que eu já cheguei. Você pegou isso aqui? Quando Deus te der uma ordem, Ele não vai dizer para você pode ir. Quando Deus te dá uma ordem, Ele vai dizer pode vir. Por quê? Porque eu já fui na frente, guerrear tuas guerras, limpar o caminho. É por isso que aquela música diz que Deus vai na frente, quebrando o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Mas de repente você está aqui nessa noite dizendo: mas Júnior, se Deus já foi e eu tenho que ir, eu vou sozinho? Não, porque Salmos vai dizer: e aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, para não tropeçar. Ele vem. Quando ele chega na casa de Jessé, cara, isso é incrível, porque o poder de escolha sempre vai estar primeiro na visão. O poder de escolha sempre vai estar primeiro na visão. Quer ver? Samuel profeta, sim ou não? Quem mandou ele ir? Foi Deus, sim ou não? Mas por que Deus mandou ele ir
E ele chega e não faz o que Deus disse para ele fazer. Deus disse para ele o quê? Unge o rei. Não foi? Só que quando ele entra na casa, ele está dizendo: aquele ali tem cara de rei. É profeta. Foi Deus que mandou. Mas olha o que não é para olhar e está arriscado ungir cabeça errada. Ele olha, o texto vai dizer que ele olha para Eliabe e ele diz assim: certamente é ele. Forte, boa aparência, está no exército de Saul. Só que aí todas as vezes que a gente está disposto a cometer um erro, o céu também está disposto a consertar para a gente. Aí o céu vai gritar no cenário que Samuel está. Ele vai dizer: Samuel, parece que você ainda é o mesmo menino que eu achei na casa de Eli. Você ainda não sabe nada sobre o Deus que você serve? Eu, o Senhor, não olho para a aparência. Eu olho para o que está por dentro. Alguém pode até ter olhado para você e te valorizado pelo carro que você tem. Alguém pode ter olhado para você e te valorizado pela casa que você tem. Alguém pode ter olhado para você e te valorizado pela roupa que você veste. Alguém pode ter olhado para você e te valorizado pelo ministério que você carrega. Alguém pode ter olhado para você e te valorizado por alguma coisa de bom que você pode oferecer. Mas quando o céu olhou para você, o céu olhou e disse: não vale nada, mas eu vou pagar o preço. Oh, aleluia! O céu não te quer pelo que você tem, o céu te quer pelo que você é. O céu está dizendo: quando eu paguei o preço, eu não queria saber se você era cachaceiro, se você era usuário de droga. Eu estava disposto a pagar o preço. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos faz uma nova criatura. Nova criatura. Só que, cara, Samuel está recebendo uma instrução de Deus, só que Deus fala e parece que ele não entende. Porque o texto vai dizer que ele olha para Abinadab e ele fala: então é ele. É ele. Aí Deus fala: também não é. Ele olha para Samar. Graças a Deus, já não aguentava mais. Só que, Felipe, cara, o texto, ele vai falar uma parada tão fantástica, Jorge, que eu me amarrei nisso. E levei isso comigo. Porque quando passa Eliabe, Abinadab e Samar, o texto vai fazer questão de dizer assim: e Jessé. Quem é Jessé? É o pai dos filhos. Apresentou a Samuel o restante dos filhos. Só que, cara, para pensar. Se o nome de Abinadab, Eliabe e Samar está na história, por que o restante dos filhos não entra na história com o nome assinado? Porque a primeiro momento você olha para o texto, a priori você começa a olhar e você está dizendo assim: Jessé não está nem aí para o restante dos filhos. Na verdade, numa mente de pregador, a gente até pode conjecturar isso, imaginar, por conta daquilo que ele faz com Davi. Colocar Davi para cuidar das ovelhas malhadas, colocar Davi para se alimentar numa refeição à par da mesa. Tudo bem, eu entendo que você tem margem para isso. Só que na verdade, o Espírito Santo conversando comigo dentro do quarto, o Espírito Santo me deu uma explicação que eu achei justa. Por quê, Felipe? Na verdade, a expectativa do coração de Jessé não é dizer que o restante dos filhos não vale nada. A expectativa do coração de Jessé é dizer: eu já apresentei para ele tudo que eu tinha de melhor em casa. Jessé está pensando: se não foi esses três, quem vai ser, cara? A mentalidade do pai que conhece o filho que tem é a mentalidade que está dizendo: cara, o que eu tinha de melhor em casa eu mostrei para esse cara. Só que Deus está dizendo: não é. Aí, pelo fato da resposta que Deus dá, uma pergunta vai ter que aparecer no ambiente. A pergunta ecoa. Eu não sei quem é que responde, porque a Bíblia não diz qual é o tipo da pergunta que vai ecoar. A Samuel vai dizer assim: acabaram-se os filhos? Alguém de pronto vai responder. Alguém vai dizer assim: ainda tem um, mas é o menor. Ainda tem um, mas é o menor. Você percebe? A pergunta de Samuel não foi sobre as qualidades de quem faltava. A pergunta de Samuel foi se faltava alguém.
Só que a intenção de quem responde é dizer, eu vou falar que ainda tem, mas vou colocar logo as características negativas, porque ele vai pensar 2 vezes antes de mandar chamar. Aí ele vai dizer assim, é o menor. Isso aqui me faz lembrar o que acontece com Mefibosete. Mefibosete está lá na casa de Ziba, em Lodebar. Aí Davi vai perguntar assim, ainda existe alguém da casa de Jonatas para que eu haja de benevolência? Aí alguém vai responder e vai dizer assim, ainda tem um que sobrou da casa de Jonatas. E o nome dele qual é? É Mefibosete. Só que ele está lá em Lodebar, na casa de Maqui, e ele é aleijado de um dos pés, de ambos os pés. Só que o rei vai dizer, não interessa, eu não perguntei qual é a dificuldade dele, eu não perguntei qual é a deficiência dele, pode mandar chamar, pode mandar trazer Mefibosete. E o que você quer dizer com isso, Júnior? Eu quero dizer que quando a honra de Deus chegar para a tua vida, você não vai precisar correr atrás, é ela que vai correr atrás de você. Você não vai precisar fechar a porta, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, ninguém abre. E aquele... Ah, nova vida, ah, nova vida. Eu não sei se tem alguém para pegar a palavra profética aqui nessa noite, mas se tem alguém, levanta uma mão. Se tem alguém que acredita muito em palavra profética, levanta logo as duas. Eu profetizo que antes de chegar o final desses 21 dias de jejum, aquilo que Deus te prometeu vai bater na tua porta. Você não vai correr atrás da bênção, mas é a bênção que vai correr atrás de você. Fala para alguém, Deus sabe o teu endereço? Que é isso, gente? É o jejum, tá com fome? Fala, Deus sabe o teu endereço? Deus sabe qual é o teu nome? Você esqueceu, mas Ele ainda se lembra do que prometeu. Manda chamar o menino. Aonde ele está? Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas malhadas do pai. Ele está onde? Ele está onde? Cuidando das ovelhas, malhada. Mas as ovelhas é de quem? As ovelhas é de quem? Então você percebe que a mentalidade de Davi é alguém que tem uma mentalidade forte. Tão forte que ele entende, não é o que eu quero, é o que o pai quer. Porque as ovelhas não são dele, as ovelhas são do... Mas ele está dizendo, se é do pai é minha. E aquilo que é do pai eu cuido com excelência. Tem gente passando, olhando e dizendo, tá malhada, mas Davi está dizendo, mas é do pai. Aí, eu imagino Davi, lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Aí alguém, Davi, estão mandando te chamar lá na casa do papai. Aí eu imagino Davi, Jorge, olhando assim. A hora de ir não tá. O expediente não acabou. No mínimo, é para me pedir alguma coisa. Só que na verdade, que Davi não sabe que ele tem que se apressar. Porque tem gente que está em pé e não pode sentar na mesa porque ele ainda não chegou. Você pegou isso aqui? Na mesa que Davi não era cogitado para sentar, agora ninguém senta enquanto ele não... O cara não estava nem cogitado para sentar na mesa. Só que agora, depois que Deus liberou uma palavra, tem gente dizendo, só senta depois que ele chegar. Oh, glória a Deus, a unção de rei nem desceu na cabeça, mas a postura ainda é... Oh, glória a Deus, Deus está dizendo, eu não vou fazer para você começar a sentir o que eu tenho sobre a tua vida. Primeiro eu vou derramar para depois fazer. Por quê, Júnior? Porque a unção é assim, você não precisa ser para fazer, você já tem. Então faça o que Deus te confiou, o que Deus depositou sobre a tua vida, porque você não precisa de azeite na cabeça, você precisa é do dono das ovelhas, é do dono das ovelhas, é do dono das ovelhas. Por quê, Júnior? Porque quando o dono das ovelhas manda chamar, pode não ter azeite na cabeça, mas tem que ir, vai. Quando ele chega, você já sabe da história, né? Cara, eu imagino cena. Porque para os irmãos, ver aquilo acontecer é complicado.
Porque, na verdade, sempre quem chega primeiro acha que tem o direito de receber primeiro. Só que no reino de Deus não é assim. É por isso que, na verdade, pega isso aqui. O milagre de Davi, ele não é gerado quando Samuel é ordenado para ir na casa de Jessé. O milagre de Davi é gerado quando alguém dentro da casa fala que ele é o menor. Por quê? Porque a Bíblia fala o quê? O menor será o maior, o humilhado exaltado. E o último. Então quem disse que o menor estava lá, já estava apontando para o céu. Manda chamar, porque o maior está no campo e os menores dentro da casa. Por quê? A ótica de Deus não é igual à ótica do homem. A ótica de Deus é inversa. Quando todo mundo enxergar você e dizer não vale nada, Deus está dizendo, é muito valioso, é muito valiosa. Quando alguém está dizendo para você, não presta, não serve, Deus está dizendo, coloca aqui na minha mão para ver se eu não dou jeito. Oh, glória a Deus. Quem olhava para a tua vida antes de você vir parar aqui, não dava nada por você, porque olhava para a tua vida, achava você um cachaceiro, achava você um drogado, achava você um jovem sem cabeça, achava que você não tinha mais jeito. Igual muitas pessoas entraram na minha casa e diziam, Jô, qualquer dia a notícia que o teu filho vai estar morto, vai bater na tua porta. Mas minha mãe não se importava com o que a multidão dizia. Ela sempre dobrava o joelho e dizia, Deus guarda, porque eu acredito que o Senhor ainda tem uma promessa. E por mais que eles pensavam que ia morrer, a promessa agora está no altar pregando a palavra de Deus, porque o que Deus promete, Ele cumpre, meu irmão. O problema é que Deus fala que o negócio é contigo, aí tu fica, será? Mas fulano canta melhor. Será? Ciclano prega melhor. Meu irmão, tu acha que Deus está preocupado com quem canta melhor, com quem prega melhor, com quem ora melhor? Tu acha que Deus está preocupado com isso não, meu irmão? Sabe por quê? Porque se pregador bom fosse quesito para estar no céu, Deus ia botar lá, quem pregar muito vai ter uma cadeira do lado de Deus, assim, ó. Deus não está preocupado com o que você faz. Deus está preocupado com o que você carrega. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O cara é ungido a rei. Pô, se eu sou ungido a rei, a primeira coisa que eu faço é, pega meu cavalo. Ainda mais eu. Pega lá o alazão, que hoje eu vou montar. Só que o texto vai dizer que Davi, depois de ser ungido, ele volta para o campo, para cuidar das ovelhas malhadas do pai. Sabe o que acontece? Isso aqui é muito interessante. Porque na verdade, se fosse hoje, Samuel vindo aqui e ungindo a cabeça de alguém, talvez domingo que vem, esse alguém ia querer sentar aqui na frente, alguém ia pedir, pode pegar água para o pastor? Eu não, Samuel me ungiu. Samuel me ungiu. Por quê? Porque é a geração que não entende que tem azeite na cabeça, mas também tem um tempo. Sabe por que Davi volta para o campo? Porque Davi entende, eu tenho unção na cabeça, mas não tenho trono para sentar. E enquanto o trono está ocupado, eu não sento, porque eu preciso aprender a respeitar o tempo. Isso aqui não dá para dar glória, né? Isso aqui não dá para dar glória, porque a gente só vive pregando para a geração que quer sentar no lugar dos outros. Se você entendesse que o lugar que Deus tem para você sentar é teu e ninguém pode sentar, você não parava para se preocupar com essas bobeirinhas. Por que não, meu filho? O teu lugar é teu, ninguém senta. Sabe por quê? A tua cadeira tem o teu tamanho, tem a tua medida. Quem sentar, ou quebra ela ou não cabe nela. Volta para o campo. Por quê? Tem azeite na cabeça, mas não tem trono. Passa-se 17 anos até Davi sentar no trono. Mas antes disso, o texto vai dizer que um dia Jessé chama ele para ir levar comida para os irmãos na guerra. Quando Davi chega na guerra, ele entra no campo da batalha, com os queijos na mão, com as iguarias que o pai manda para os irmãos. Quando ele chega na guerra, Rogério, olha o que os irmãos dele fazem. O que você tá fazendo aqui? Seu orgulhoso, seu presunçoso. Mas espera aí, gente, vamos querer entender aqui. Davi não era o menor? Por que agora ele é o orgulhoso, ele é o presunçoso? Porque na verdade, quando ele chega, quem sempre teve o sentimento de estar acima dele, está dizendo,
Agora quem chegou não foi qualquer um. É alguém que está com azeite na cabeça. Só que, olha o que Davi vai fazer. Davi está escutando alguém dizer: aquele que matar o gigante vai receber a mão da princesa, vai se casar com ela e vai receber terras no reinado de Saul. Eu fico chocado com a força de mente de Davi. Por quê? Ele não para bater boca com os irmãos. Pode olhar no texto. Ele não discute com os irmãos. Por quê? Porque ele sabe que o que vai me trazer o que eu quero não é discussão com os meus irmãos, é o gigante no chão. Então Davi está dizendo: eu não posso perder tempo brigando com os meus irmãos, porque vencer eles não vai me trazer o que eu preciso. Você entende? O que me traz o que eu preciso é o gigante no chão. E aí você conhece a história, né? Ele vai lá no ribeiro, ele pega 5 pedras. Ele pega quantas pedras? Ele pega quantas pedras? Eu gosto disso aqui, porque quando Deus falou isso aqui comigo foi fantástico. O pastor também se amarra nesses negócios de numerologia, cabala, que o número 7 é a perfeição, o 12 é o número do governo. Eu acho isso incrível, porque a Bíblia, ela não erra. A numerologia dentro da Bíblia, ela é exata. Ela não é igual à nossa matemática. Não. A matemática de Deus sempre é exata. E ele pega quantas pedras? Quantas pedras? E esse menino se chamará Emanuel. E ele será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que ele será? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É por isso que quando Davi vai lutar contra o gigante, ele diz assim: eu não vou contra você em meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Por que Davi não usa as 5 pedras? É simples, porque na guerra que eu entro, sabendo quem meu Deus é, eu só preciso de uma: Deus forte. O Deus forte coloca o gigante no chão. O Deus forte ganha as minhas guerras. O Deus forte vence as minhas batalhas. O problema é que você está entrando na guerra e está querendo usar arma que você não precisa usar. O problema é que você está entrando na guerra e você está querendo lutar da forma que você não precisa lutar. Você só precisa da arma certa para esse gigante vir ao chão. Aleluia. Cara, eu li no 6º dia. Eu não sei se, meu Deus do céu, essa Bíblia está velhinha. Se alguém quiser me dar uma Bíblia, eu gosto dessa aqui, ó, a mensagem, tá? Desculpa, pastor. Eu gosto disso aqui. Por quê? Eu li no 6º dia, eu não sei se alguém vai lembrar disso aqui. Alguém colocou uma coisa muito marcante lá. Quem fez as cartas, né, propriamente dito, colocou uma coisa muito forte lá. O que foi dito? Foi dito mais ou menos assim: Davi, quando foi para a guerra, não sabia nada sobre o gigante, mas sabia muito sobre Deus. Enquanto quem estava na guerra sabia muito sobre o gigante, mas nada sobre Deus. Quando a gente vai para a guerra sabendo quem é que guerreia as nossas guerras, não importa quem está do outro lado, o que importa é quem está comigo. Do outro lado está quem? Golias. Mas aqui está Davi. Só que a diferença é que eu não vou contra ti em meu nome. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Você pegou isso aqui? Essa guerra não está difícil de vencer porque Deus não pode. Essa guerra está difícil de você vencer porque você ainda quer fazer com os teus meios. Essa guerra não está difícil de você vencer porque você não tem os meios. Essa guerra está difícil de você vencer porque você está dizendo: enquanto eu tiver condições financeiras, eu vou fazer do meu jeito. Só que Deus está dizendo: enquanto você fizer do teu jeito, você vai continuar dando volta, igual o povo de Israel no deserto. Por quê? Porque não é a guerra que eu estou enfrentando, é quem está comigo na guerra que eu estou enfrentando. O gigante vem ao chão. Depois de tomar uma seixada na testa, corta a cabeça do gigante. Por que corta a cabeça do gigante? Porque o que mata gigante é a cabeça rolando. Porque a pedra é só para fazer ele se prostrar. Mas se você deixar o gigante deitado no chão, uma hora ele se recupera e levanta de novo. Sabe qual é o problema? É que esse gigante te dá prazer. Aí tem momentos que você está forte
Aí você fala, vou derrubar o gigante. Aí Deus está falando, mata logo. Aí você está dizendo, não, deixa ele aqui. Deixa ele ali. Já está no chão. Só que você não percebe não? Que toda vez que esse gigante se levanta, ele te derruba. Toda vez que esse gigante se levanta, ele tem o poder de te derrubar. Só que Deus está falando, por que você não mata logo? Por que não corta logo a cabeça? Está esperando o quê? Está esperando levantar de novo para te derrubar de novo? Porque enquanto você tem a misericórdia, porque você sabe que a graça é diferente da misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A graça é o favor que nós não merecemos, mas temos. Então você está abusando da misericórdia, você está dizendo, toda vez que eu caio, a mão do Senhor está estendida para me levantar. Só que cuidado, porque há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é de morte. Aí, Davi assume o trono depois de 17 anos. Vou finalizar, gente. Meu Deus do céu, já passei. 5 minutos. Alguém me dá 5 minutos? Amém. Quem me dá 5 minutos? Amém. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quando Davi, ele assume o trono, ele tem a percepção que os reis que vieram antes dele não tiveram. Qual é? Eu tenho trono, tenho coroa, tenho cedro, tenho o povo dizendo, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas ele está dizendo, falta uma coisa. Alguém pergunta, mas o que está faltando? Ele está dizendo, a presença. Por quê? Porque ele entende, o gigante só caiu por causa da presença dele. Então não tem como eu reinar sem a presença. Vamos lá buscar. A arca estava eu vou correr para terminar. A arca estava na casa de Abinadab. Ele foi lá, Abinadab era um levita. Ele foi lá, pegou a arca na casa de Abinadab. Ele foi trazendo a arca de volta para Jerusalém. Você sabe, os bois tropeçaram. Uzá botou a mão. Deus botou uma ruptura em Uzá. E aquele lugar foi chamado de Pérez Uzá até hoje. Mas quando a arca cai, a casa de Obed é abençoada. Você sabe, você conhece essa história. Eu não vou parar aqui, porque não é isso que eu quero falar. A casa de Obed é abençoada. Davi volta com os sacerdotes, bota a arca no ombro, 6 passos, no 7º, sacrifica, beleza, traz a arca de volta para Jerusalém. O reinado de Davi era um reinado bem sucedido, por conta da facilidade que ele tinha de ter o coração se assemelhando com Deus. Tanto é que é Deus que disse, achei a Davi, e com meu santo óleo ungi. Por quê? É um homem segundo o meu. Mas a pergunta a se fazer é, como é que um cara segundo o coração de Deus consegue cometer um erro? Porque na verdade a mentalidade que a gente tem é que homens segundo o coração de Deus não erram. Na verdade, quando Deus fala que Davi é um homem segundo o coração dele, o erro explícito de Davi é para colocar à tona para nós que até um homem que é segundo o coração de Deus, ele está propício a errar. Aí o texto vai dizer, no ano em que os reis iam para a guerra. No ano em que os reis iam para... Gente, a gente precisa entender uma coisa. Se é ano de ir para a guerra, o que eu estou fazendo em casa? Se é ano de guerra, eu não posso ficar em casa. Por quê? Porque quando é tempo de guerrear, o lugar mais seguro não é no palácio, o lugar mais seguro é na guerra. Por quê? Porque em tempos de guerra o livramento não está no palácio, o livramento está na guerra. O problema é que às vezes a gente quer ficar na nossa zona de conforto, porque a gente entende que ir para a batalha tem os seus riscos, e a gente pode ser ferido na batalha, mas Deus está dizendo, você precisa se levantar, sacudir a poeira, bota essa armadura e vai para a guerra. Por quê? Porque na guerra tem livramento, e no palácio tem laço. Aí o texto vai dizer que quando ele acorda, ele vai dar uma volta na sacada. Aí ele dá uma olhada. Gente, eu não sei como que ele olhou, nem por onde olhou. Também não me pergunta, porque eu não sei. Não sei, cara. Não sei onde é que ele olhou. Também não sei nem... Mas o problema é estar no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Você não parou para pensar, não? Que esse lugar não é mais para você? Porque esse lugar não é o lugar mais onde Deus tem um livramento para você. Esse lugar se tornou hostil para você. E o diabo está com o laço preparado, montadinho para você.
Só que Deus está dizendo, se você resolver sair do palácio e ir para onde você tem que estar, eu tenho um livramento para você. Só que na verdade, Davi é pego por um sentimento. E aqui eu termino, aqui eu deixo a minha mensagem dessa noite. Davi é pego por um sentimento. Esse sentimento, ele entra pelo que ele vê. Porque na verdade, os nossos sentidos, tato, audição, olfato, paladar, visão, eles são janelas da alma. Só que os três principais é visão, audição, porque é mais fácil pecar pelo que você fala, pelo que você ouve, pelo que você vê. Quando ele olha para Batseba, você lembra aqui que eu falei? Que a mente é a peneira das emoções. Quando ele olha para Batseba, na mesma hora que ele olha, ele vê... gente, ele deve ter visto algo extraordinário. Porque a Bíblia fala que ele pergunta assim, quem é ela? Aí alguém vai responder para ela é Batseba, filho de fulano de tal e mulher de Urias. Davi não chama Batseba enganado, Davi chama sabendo quem ela é. Aí ele fala assim, manda chamar. E por que manda chamar? Não manda chamar não, porque ela tem marido e ela tem pai. Não manda chamar não, porque o marido dela está na guerra lutando por você. Alguém deveria falar isso, mas não fala. Só que na verdade o fato de ninguém falar nada para Davi não exime ele da culpa. Só que a culpa que ele carrega sozinho. Por quê? Porque quando ele vê, existe uma batalha que é criada aqui. É por isso que eu disse que a mente é a peneira das emoções. Sabe por quê? Porque quando ele vê, ele tem a opção de decidir, chamo ou não chamo. E você pode ter uma certeza, depois que você perde aqui, não tem nada que faça você deixar de fazer aquilo que você já está disposto a fazer. Por quê? Porque quando aqui é um campo de batalha. Quando ele perde aqui, desce para cá. Perde aqui, desce para onde? O centro das emoções. Quando ele perde aqui e desce para cá, ele diz, manda chamar. Por quê? Porque quando eu perco para mim, eu estou disposto a fazer até aquilo que desagrada a Deus. É por isso que eu disse, você não perde para o diabo, primeiro você perde para você. Porque a mente foi algo que Deus nos deu para batalhar. Lembra do jardim do Éden? A serpente não bota a maçã. Pô, gente, pensei que vocês iam olhar para mim e rir. Não é maçã não, tá? É o fruto. É brincadeira. A serpente não bota o fruto proibido na boca da Eva e diz, come aí. Ela faz isso? Ela faz isso? Ela faz o quê? Se tu comer... Ah, tu pregou isso aí semana passada. Se tu comer, tu vai ser igual a Deus. Aí ela, na mesma hora, opa... Guerra da mente. Deus nos deu a mente para batalhar. Por quê? Se a gente tiver a mente forte, a gente vence as nossas batalhas. Se coloque de pé. Maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tem muita gente que chegou aqui nessa noite e você está pensando que você está perdendo para o diabo. Você não está perdendo para o diabo, você está perdendo para você. Sabe por quê? Porque o diabo não tem mais poder do que o Deus que você serve. O diabo não tem como fazer o que o teu Deus pode fazer. O problema é que você acaba limitando Deus na tua mentalidade. E você acaba achando que Deus não é capaz de fazer o que Ele tem poder para fazer. Só que eu vim liberar uma palavra profética para alguém aqui. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram e que não chegou no teu coração, é o que Deus tem preparado para você. Júnior! Por que eu não consigo vencer essa batalha na minha mente? É porque você tem mais prazer na prática do que na renúncia.
Porque Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu O teu prazer não pode estar na prática, o teu prazer precisa estar na renúncia. Júnior, é muito difícil para mim renunciar, e tu acha que para mim é fácil? Tu acha que o fato de alguém ter um dom, o fato de alguém ter um talento, eu acabei de pregar aqui sobre um dos maiores reis que Israel já teve. Eu acabei de dizer aqui que é um rei que Deus não foi o povo que escolheu, porque quando o povo escolheu Saul errou. Então Deus está dizendo: agora quem vai escolher sou eu. Porque obedecer não é melhor que sacrificar. Até porque obedecer já é um sacrifício. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus. Tem? Faça assim: eu quero te conhecer. Não entendo o meu próprio agir. Diga: não entendo, não. Diga: sem tua graça eu vê se não é assim com a gente, ó. Pois o bem que eu quero fazer não faço, acabo cometendo, e em meu ser a qual eu não, pois meu corpo já foi vendido. Diga: mas eu sei que no tocante ao meu só quem tem prazer na lei dele, joga a mão pra cima, vai, joga a tua mão pra cima e cante isso nessa. Precisa voltar não. Então enche-me. Baixinho, segura pra mim, baixinho. Baixinho. Eu quero saber se tem alguém afastado aqui. Tem alguém afastado aqui? Tem alguém afastado aqui? Tem um jovem lá em cima na galeria. Tem mais alguém afastado? Faz assim: eu preciso te conhecer. Eu tô sem tempo já, gente. O pastor vai puxar minha orelha depois. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deixa eu falar um negócio pra você aqui, meu jovem. Eu sempre falo isso aqui. Eu gostaria de compartilhar isso com muito mais pessoas nessa noite. Mas parece não, tenho certeza. Tem vezes que o céu se fecha e parece que só tem a gente no lugar. E a gente fica com o sentimento de que, como é que pode? Será que alguém contou para ele? Será que alguém ligou para ele antes de eu chegar aqui? Só que tem dias que o céu não quer falar para a multidão. Igual tinha dias que Jesus não curava a multidão, mas curava alguns. Ou às vezes um. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, a pergunta é retórica. Eu não sei se tem mais alguém para eu compartilhar essa pergunta aqui. Do jeito que tá bom?
Então o que falta para você voltar para os braços do Pai? Jesus está dizendo, se você quiser, nessa noite eu estou de braços abertos. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. E eu passo a ser diga isso bem forte. E ao te conhecer, todo se enche de bondade. Oh. 2 minutos eu encerro. A minha última oração aqui nessa noite é por você que está nesse culto aqui com a gente. Deu glória, deu aleluia, levantou a mão. Mas o sentimento da tua alma nessa noite é que você já perdeu as tuas forças e essa guerra parece que já saiu do teu controle. Só que Deus te trouxe aqui para dizer, a noite de hoje é para ficar marcada na tua história, porque a partir de hoje não é a carne que reina mais aí, a partir de hoje é o meu espírito que assume o controle, é meu espírito que assume o domínio. É como a gente acabou de dizer aqui, todo o meu ser se enche de bondade. Nessa noite eu quero orar por você, corre pro altar. Você que está com sentimento, eu não consigo vencer essa guerra, eu não consigo vencer essa batalha. Júnior, é maior do que eu, é mais forte do que eu. Sai do teu lugar, eu preciso orar por você, vem. Cadê a primeira pessoa? Cadê o primeiro corajoso? Tá vindo uma jovem aqui pelo corredor? Se você quiser, pode ficar sentado no teu lugar, meu irmão. A minha vida não vai deixar de ser transformada por conta da sua. Você precisa entender o que você quer de Deus. Você precisa entender o que você deseja de Deus hoje. É decisão. É decisão. Você vai precisar vencer você mesmo. Você vai precisar vencer você mesmo nessa noite. Se não tem mais ninguém, eu vou orar por esse povo. Baixinho para mim. Se não tem mais ninguém, eu vou orar por esse povo que está aqui na frente. Deus ainda é bom. Se você sair daqui ainda perdendo essa guerra, você corre o risco de não suportar o que você está passando. Você sabe que essa não é você, esse não é você. Você sabe que você é mais do que isso. Você sabe que você é mais do que isso. Só que você está se conformando perder para você mesmo. Está aceitando Jesus? Está aceitando? Oh, meu Deus. Júnior, por que você está insistindo tanto? Eu estou insistindo tanto porque a tua luta é a minha. Porém, você precisa entender, a tua decisão não vai afetar a minha decisão. O fato de você não querer não vai eximir Deus de fazer o que Ele tem que fazer sobre a vida de alguns ou de quem Ele quiser. Mas a tua guerra é a minha. Se você sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair daqui perdendo. Você entrou aqui dizendo, hoje eu saio diferente, mas você está aqui, está tendo oportunidade, você está dizendo, vou sair daqui perdendo do jeito que eu cheguei. Deus está dizendo, você é melhor que isso. Você não é escravo, você é filho e você é livre. Qual é teu nome? Adriano? Você veio com alguém? Você acredita que esse encontro de hoje aqui não foi o homem que marcou? Porque a Bíblia fala que a gente faz planos. O coração do homem faz planos. Mas a resposta vem de Deus. Eu não sei o que Deus falou com você hoje, mas você sabe. Eu acredito
Eu acredito nisso. Hoje você vai sair daqui diferente. Eu profetizo a unção de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo que Deus vai fortalecer a tua mente. Você não perde mais para Satanás. Você não perde mais para o diabo. Porque o guerreiro chegou e ele é mais forte. E Deus está dizendo, a partir de hoje você não guerreia sozinho. A partir de hoje eu guerreio as tuas guerras. Receba a unção e receba a virtude de Deus. Receba renovo, porque hoje é uma nova história que se inicia na tua vida. Deus tem algo novo para você, meu irmão. Se prepare para viver o novo de Deus. Você vai repetir comigo essas palavras maravilhosas. Você vai dizer eu. Vai dizer o seu nome. Tá bom? Diga eu. Fala seu nome. Entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, não sou eu que governo, mas é Cristo que governa. Eu sou dele e ele é meu. Deus, eu quero orar pela tua igreja nessa noite. Pai, obrigado por essa alma que se rendeu aos teus pés nessa noite. Oh, Senhor, a Bíblia diz, Senhor, que quando um pecador reconhece que não tem como viver longe de Jesus, é um motivo para ter festa no céu, e nós te glorificamos por isso, pela tua bondade, porque o Senhor ainda é o mesmo, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta. Deus, eu quero te pedir, Senhor, pela tua igreja que está aqui na frente, Pai, a tua igreja que está no teu altar nessa noite, uma igreja que entendeu, Senhor, que precisa vencer as batalhas, que precisa vencer as guerras. Pai, eu profetizo nessa noite um espírito de fortaleza. Eu profetizo nessa noite que mentes serão recuperadas aqui nessa noite. O diabo não tem mais espaço na nossa mente, porque hoje o Senhor assume o governo. Deus, em nome de Jesus, a gente não perde mais para Satanás, a gente não perde mais para o diabo, porque agora quem escolhe é a gente, agora quem decide é a gente. Pai, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos que aqui estão, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida deles a tua unção e a tua graça. Eu profetizo sobre a vida deles aquilo que o céu tem de melhor, e eu digo, Senhor, que a partir dessa noite, nós temos pessoas aqui que não serão mais cativas na mente, mas serão livres. A única coisa, Senhor, que vai nos aprisionar nessa noite é o teu amor. A única coisa que nós queremos estar aprisionados é a tua presença. Pai, em nome de Jesus, que o diabo comece a perder força agora, que o diabo comece a perder espaço agora. Batalha na mente, doenças psicossomáticas, depressão, crise de ansiedade, complexo de inferioridade, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Você não tem poder, Satanás, para colocar valor naquilo que o céu já pagou o preço. A tua igreja é valiosa, a tua igreja, Senhor, é valiosa, e é por isso que o Senhor pagou o preço por nós. Repreende o inimigo da nossa alma, Senhor, que hoje, essa noite, seja uma noite marcada na vida daqueles que estão aqui à frente, tanto na vida da tua igreja, que o que nós viemos buscar, nós viemos sair daqui nessa noite. Obrigado pela vitória, Senhor, da tua igreja nessa noite. Nós estamos felizes porque a tua igreja venceu. E eu não sei se tem possibilidade disso, mas eu imagino que essa hora o diabo deve estar endemoniado, porque ele perdeu mais um domingo. E nós estamos celebrando a vida, porque alguém que estava morto reviveu, alguém que estava longe voltou. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Amém. Pode ir para o seu lugar, queridos. Vai para o seu lugar. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco hoje à noite, as pessoas que estão aí online até esse horário conosco. Deus abençoe. Obrigado por você ter vindo. Amém, amados?
você tenha uma noite abençoada, tenha uma madrugada cheia da graça do Senhor e leve toda essa experiência que você teve para sua casa. Ao sair por aquelas portas, não esqueça de tudo que aconteceu. Coloque no seu coração, tá bom? E deguste tudo isso nesse tempo que você vai estar em casa. Não deixe tudo se apagar, né? Quando essas luzes ou essas portas se fecharem. Saia com o coração contrito e cheio da graça de Deus. Que essa graça te acompanhe. Que tudo que aconteceu aqui não se apague do seu coração. Amém, amados? Receba isso na sua mente hoje, em Cristo Jesus. Amém, amados? Erga suas mãos aos céus. Rogério, por favor, dê a bênção apostólica só. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi ministrada, pelos louvores que foram entoados aqui, as pessoas que tomaram uma decisão na sua vida, Senhor. Pai, Tu é tremendo, Deus. Eu creio, Senhor, que essa semana vai ser uma semana tremenda, segunda semana, Senhor, do nosso jejum de Daniel. Pai, nós sabemos que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e principados malignos que vivem nas regiões celestiais. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido!